Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí, a 14ª parte. Caramba, bicho. Tire as crianças da sala. Tire a vovó do sofá. Porque hoje é loucura. É dia de rock, bebê. Hein? Vandim, que isso? Pois é, a gente vai tratar hoje dos anos 60, do século XX, claro. Caramba, bicho, que loucura, hein? Os anos 60, os anos da contracultura, os anos libertários, onde a rebeldia era exaltada. Ai de você se não fosse um rebelde, você seria considerado um careta. A modinha dos anos 60 é: vamos chutar o balde, meter o pé em todos os padrões. A onda é revolucionar nos costumes, mas também na política. Claro, você que, por exemplo, estudou a geração dos anos rebeldes na política brasileira, que enfrentaram a ditadura militar, por exemplo, falou do ocaso da década de 60, o maio de 1968, movimento estudantil efervescente lá na França. Pois é, não é a primeira vez que você tromba com anos 60, correto? Maravilha! A gente faz isso também em homenagem a determinada historiografia. Vão lembrar o que são as historiografias? São as escritas da história. História, ao contrário do que você talvez pense, não é uma coisa assim consensual. Há historiadores que discordam frontalmente uns dos outros. Conforme a historiografia, a leitura da história é feita de um jeito. Conforme a historiografia, ela é feita de outro jeito. Lá no início do primeiro ano do ensino médio, a gente trabalha, por exemplo, a historiografia positivista, focada em datas, nome de herói, embebida da crença de que a história reconta o fato, de que a fonte histórica fala por si. Portanto, um positivista tende a achar que é aquilo ali, ponto final. A historiografia marxista, com sua grande ênfase nos aspectos econômicos, uma visão, segundo alguns, interessante porque nos ajuda com uma série de chaves de leitura, mas parcial, segundo alguns, porque muitas vezes toma partido, coloca o capitalismo sempre como um vilão, idealiza demais o socialismo. Maravilha! Mas existe uma história que a gente chama lá de a história dos anales, que foca muito em aspectos culturais, costumes, coisas mais da vida privada. Pois é, então, há um tipo de questão com a qual você vai trombar nas provas, feita, elaborada, de acordo com esses princípios da história dos anales, que é a questão que fala, por exemplo, do impacto da televisão, da minissaia, da pílula anticoncepcional, trabalha lá o movimento hippie, tenta pegar o rock and roll, põe lá uma foto de Elvis Presley e aquilo, uau, rende uma questão de história, tá vendo? Então a gente não pode desprezar esses aspectos culturais de jeito nenhum, tá bom? A aula de hoje ela é um pouquinho diferente da aula anterior, da outra aula, porque a gente às vezes estava lá fazendo linha do tempo, coisa que é muito positivista. A gente estava elencando fatos numa sequência, fazendo uma outra análise, às vezes até análise marxista mesmo. Hoje a gente vai tentar assim, uau, vamos caracterizar essa época aí, tranquilo? Então olha, quando você pega questões dos anos 60, uma expressão aparece com certa frequência. A expressão contracultura. Essa expressão já fala por si mesma. Contracultura. Eita, Vandinha, isso aí. Pois é, um movimento contra a cultura vigente.
E cultura é o somatório de tudo, né? De música, vestuário, até gastronomia é cultura, caramba. Não é? Mangaubá, um patrimônio cultural. Manga é cultura. Tá vendo? Então, a contracultura, como você vê pela nossa lousa digital, totalmente interativa, foi um movimento desencadeado ali nos anos 60 para, como eu te disse, chutar o balde, rebelar-se contra a cultura vigente. Quer um exemplo? Como que homem se vestia? Hein? Calça de tergal, de tecido, normalmente até terno e gravata. Não é raro a gente dar uma olhada em fotos dos anos 40, dos anos 30, os homens numa elegância, num garbo, não é? Parecendo Randinho indo à feira. Chapéu, bengalinha. Ó vê, irei aí, hein? Olha só, quando chega nos anos 60, os homens passam a usar aquilo que ninguém usava, a calça jeans. Indigo Blue, aquelas calças pesadas que os mineiros usavam para cavar as minas. Então, de repente, ser rebelde era isso. Eu pego a calça Jeans. A calça Jeans. Eu pego aquilo que ninguém usa e trago desfilo com ela. Você sabe como o capitalismo funciona, né? Logo eles pegam a calça jeans e passam a ofertá-la como um produto. Aí o rebelde vai o quê? Rasga o joelho dela. O capitalismo faz o quê? Começa a vender calça com o joelho rasgado. Eita, capitalismo! Aí o cara vai e pega, antigamente tinha isso, stonewashed, pegava o jeans e batia numa pedra até desbotar e ficar com aparência de velho. Não tem problema, a gente vende esse tipo de calça também. Hein? O capitalismo vai lidando com a rebeldia e transformando-a num produto. Então você está vendo, olha, os anos 60 são os anos da rebeldia, mas também são os anos da cultura de massa, onde tudo, inclusive a cultura, é transformado em produto para consumo das massas. É verdade. A gente começa a falar em uma expressão, por exemplo, indústria cultural. Tá vendo? Tudo se transforma em money. Tudo tem a ver com business. Pois é. Então, até a contracultura, que é esse movimento para chutar o pau da barraca, vai se transformando aos poucos em produto. Ou você não conhece aquele teu primo rebelde de boutique? Hein? Não tem o rebelde de boutique? Ele faz lá o uso de um bracelete meio heavy metal. Um bracelete heavy metal, mas comprado numa loja, um bracelete de grife. Então como que ele pode estar rebelando-se contra o sistema, mas jogando tênis no clube do High Society de manhã? Que rebeldia é essa? Rebeldia vendida como um produto. Pois é, mas isso é posterior, né? Ali nos anos 60 eu estou falando de uma rebeldia legítima, de movimentos diversos como Black Power, Gay Power, o movimento hippie. Tá vendo? Por exemplo, vamos pensar no movimento hippie. Olha que ato de rebeldia contra o sistema, olha só. Por exemplo, o amor livre. O movimento hippie dizia, essa coisa de monogamia, um homem como a sua esposa, é uma coisa burguesa, um vira posse do outro. Amor livre. Eu estou namorando com você, mas também posso dar umas bicotas no outro e na outra. E por que não na outra? Hein? Pois é, amor livre. Os hippies, por exemplo, com a coisa de não tomar banho, porque banho é uma coisa do sistema, burguês, todo mundo toma, nós somos contra esse costume aí. Pois é, olha só o movimento Black Power, aquele cabelo bem afro, não vou alisar cabelo, não tem que ter cabelo de branco, eu tenho que ter orgulho das minhas raízes, hein? E eu expresso isso no meu penteado. O movimento Gay Power, que vai aos poucos fazendo com que muita gente saia do armário, dizendo, olha, nós que não somos hétero, nós não temos que nos submeter a isso tudo. Então, olha, etc.
rebeldia, rebeldia, rebeldia. Slogans como é proibido proibir, paz e amor. Na época do Vietnã, por exemplo, make love not war. Vandim, falam francês, hein, Vandim? Hein, troglodita? Faça amor, não faça guerra. Paz e amor, bicho. Então, é desta época de grande efervescência que saem diversas coisas que até hoje povoam a nossa cultura. Artistas, músicas, estética, beleza? Então, olha, vamos tentar ler um pouquinho desse contexto. É o contexto em que a TV, que é um eletrodoméstico dos anos 50, já estava mais popular, e a TV ela provoca profundas transformações sociais na família, nos costumes, no consumo. É também a época da minissaia. Imagina, olha o tempo da nossa vovó, nossa tataravó, talvez no seu caso tataravó, você é bem mais jovem que eu, né? Então talvez seja sua tataravó, hein? Então, toda vestidinha, pensa naqueles vestidões de arame, agora dá um salto aí, vem para a minissaia. A minissaia libertou, a minissaia fez a mulher ir aos poucos tomando posse do seu corpo, e daí as pernas são minhas. E olha, mostrar as minhas pernas não te dá direito de tocá-las. Evidentemente que não. Que isso? Então, olha, a minissaia faz parte de um contexto, o mesmo contexto que levou, por exemplo, algumas mulheres a queimarem o sutiã e dizer, e daí? Por que eu tenho que usar essa peça? Isso é opressão masculina. Concorda? Então, olha, está surgindo aí um movimento de rebeldia, de questionamento, que vai com capilaridade para todos os lados. É também o momento da pílula anticoncepcional. Imagina, pílula anticoncepcional, a transformação que isso faz na sexualidade. Os nossos tataravós, eles tinham relações sexuais e, consequentemente, filhos. Aquelas famílias com 12 filhos, 19 filhos, que todo mundo aí tem uma história para contar da vovó. Ah, minha avó teve 21 filhos. Pois é, de repente a pílula anticoncepcional, o sujeito toma e ele pode usar o sexo não para fins procriativos, mas para o prazer. Isso é altamente libertário, transformador. Claro, isso não acontece sem dor, vai haver resistência, protestos, famílias vão se dividir, não é? Aquela sobrinha que usa minissaia e anda até tomando a pílula, meu Deus do céu, é a ovelha negra da família, tá vendo? Aquelas expressões ainda racistas, né? Ovelha negra. Ainda vamos falar muito sobre isso, viu? Esse racismo estrutural das nossas expressões. Maravilha. Olha, o LSD, o ácido lisérgico, foi utilizado por um pesquisador na época chamado Timothy Leary. Depois você joga no Google aí, fazendo pesquisas com ácido, botando lá LSD, o cara viajava, tomava contato com outras dimensões, muitos nunca mais voltavam dessas tais outras dimensões. Então, olha, há um culto à questão da droga, das viagens psicodélicas, tudo isso que hoje, presumo eu, bastante démodé, né? Acho que há um certo consenso de que quem usa drogas está precisando aí realmente se tratar, está manifestando isso como sintoma de alguma doença, alguma coisa que não está muito legal. Há um consenso na nossa cultura hoje do século XXI em relação a isso, embora muita gente use, mas não é uma coisa que você diga assim, que chique, estou usando droga. Pois é, nos anos 60, nessa atmosfera libertária, usava-se drogas, assim, era algo costumeiro, era para mostrar sintonia com o seu tempo. Vem a igreja e faz o Concílio Vaticano II. De repente, os padres de batina começam a usar roupas civis, as religiosas, muitas delas ainda naqueles hábitos fechados, não é? Passam a utilizar roupas normais. E isso pira a cabeça de muita gente. O mundo está mudando, o que é isso? Está acabando o mundo, né? Acabando de fato um mundo e começando outro. A questão do unissex, né? Aos poucos vai se rompendo com o padrão de isso é de menino, isso é de menina. Então veja, antigamente tinha cabeleireiro e barbearia. E aí começa a aparecer a modinha da época, salão unissex. Aqui tanto pode cortar cabelo um homem quanto uma mulher.
Os mais antigos com uma certa resistência. Vovô muitas vezes ia na barbearia, dizia: vê se eu vou cortar cabelo num cabeleireiro, isso é coisa de mulher, num salão, vou numa barbearia. Então, olha, estava mudando, está entrando a cultura do unissex, preparando muita coisa que a gente vai discutir nas atualidades aí, toda essa revolução nos padrões, nos estereótipos, a ideologia de gênero e tudo isso que virá na contemporaneidade. Está sendo preparado aqui. A juventude ditando os caminhos, né? Então Elvis Presley e o rock and roll, que são lá dos anos 50, que foram sementinha, começam a brotar aqui nos anos 60, com Beatles, Rolling Stones, e a juventude passa a se tornar a idade canônica. Não é mais o ancião que tem a sabedoria e os holofotes. O ancião vai para o canto da sala, o mundo agora é da juventude. Então toda a cultura vai exaltar o jeito jovem de ser. Então olha, agora nós temos que complementar isso com exercícios, para você ver o tipo de questões que aparecem, ok? E a gente vai fazer isso juntos nas próximas aulas. Por enquanto, força na peruca que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.